galerinha do nono ano, tudo bem? E aí, conseguiram fazer o exercício com calma, tranquilos, deu tudo certo? Massa! Então, hoje a gente tem como meta fazer a correção dos nossos exercícios e adentrarmos um novo capítulo, como já é de praxe, certo? E aí, coloquei pra gente essa imagem, essas duas imagens maravilhosas, né? De momentos bacanas, tranquilos, felizes, com pessoas que a gente tanto ama, que a gente tanto quer bem. Em alguns momentos a gente escuta, né, uma palavra que é de uma experiência tão vasta, né? Algumas pessoas, infelizmente, já não tem mais. Questão dos avós. O nosso capítulo de hoje, ele traz exatamente essa relação, né? Da questão dos netos com os avós, acima de tudo, do momento em que muitas pessoas se deparam com a falta, né? A falta deles, a questão de esquecê-los, de deixá-los de lado, certo? Então, assim, vai ser um momento que eu gostaria muito que vocês refletissem a respeito das nossas ações, né? Perante a essas situações, às vezes a gente tem um tempo de ir lá, dar um beijo, um abraço, e a gente não faz isso, né? Infelizmente, algumas pessoas já não possuem mais essa figura tão especial, tão importante. Mas mesmo assim tem uma pessoa mais velha na família, que tem um carinho imenso, que tem palavras de conforto sempre, que te ajudam sempre, faz um bolo gostoso, né? Tem tudo isso que a gente carrega com a gente com um sentimento muito forte, beleza? Primeira coisa que eu te pergunto é, já pegou seu material? Eu já peguei o meu, então vamos embora. Vamos lá! A aula número 10, ok? Nosso livro maravilhoso. Abre aí, por favor, na página 148. Página 148, então, nós temos o nosso texto. Espero que você tenha finalizado a leitura, para que assim você tenha conseguido fazer os exercícios de forma perfeita. Vamos lá? Questão 1 disse assim pra gente. Léo queria muito um irmão, mas sua mãe não podia ter filhos, ok? Na tentativa de se conformar, o garoto lista algumas vantagens em ser filho único. Ele fala, né? Lá, o que era positivo para ele por ser filho único? Quais são essas vantagens? Ele falava sobre a questão de ter festas de aniversário bem legal, de ganhar muitos presentes, que os presentes eram só para ele. E você? Que outras vantagens você acrescentaria na lista do Léo? O que você colocou? Coloca para mim aí no comentário. Olha a próxima. Dentro de todas, né, as atividades, dentre todas as atividades que praticava sozinho, de qual ele mais gostava? Era o ato da leitura. Era um menino que adorava ler. Acima de tudo, ele dizia que quando ele lia, os livros o levavam a lugares inimagináveis. Então, assim, o poder da leitura na vida dele era grandioso, né? Isso acontece com muitas pessoas. Vários aí, eu tenho certeza que estão assistindo e falam assim, isso acontece comigo, isso é muito bom. E se você não tem esse hábito da leitura, aproveita esse momento para ler coisas produtivas, positivas, que façam com que haja esse crescimento da gente, né? E a próxima questão diz assim, certo dia, a mãe de Léo recebeu uma carta informando que sua irmã havia morrido e que tinham deixado um filho que estava abandonado nas ruas. Diante da notícia, o que causou mais estranhamento no Léo? Ele nunca tinha escutado falar sobre a questão da tia, né? Nunca, a mãe nunca tinha comentado nada a respeito disso, sempre, literalmente, escondendo a situação do menino, né? Diante da surpresa do garoto, que explicação a mãe lhe deu para justificar a falta de contato com a irmã? Ela vem falando para ele sobre a questão da briga, né? De uma briga que ela sempre brigava com o pai dela e que assim ela fugiu de casa por conta dessa relação ruim com o pai, né? A 5 disse assim, com a morte do avô de Léo, as cartas de Edna foram descobertas. O que você pensa sobre a atitude do avô ao esconder a correspondência da família inteira? Você acha que isso é positivo, negativo, faria o mesmo? O que você colocou? 6. Com as novas perspectivas, o pai tentou conter a ansiedade do filho. Que observações o pai faz a Léo, né?
o pai, ele é muito sensato quando ele disse pro filho que eles teriam momentos difíceis, né? Mas que as coisas iriam minimizando e o tempo ia passando, que acima de tudo eles iriam se conhecendo, né? E você considera essas observações pertinentes? E aí, Caleb, o que você colocou? Marçal, Naomi, o que vocês colocaram? Coloca aí nos comentários. A realidade de Sérgio era muito diferente daquela vivida por Léo. Você acha que o garoto se adaptaria bem a essa situação nova, essa vida nova, a pessoas que ele nunca viu na vida, que eram parentes, ok, mas assim, ele não tinha essa intimidade, né? Assim, ele nem tinha o conhecimento também muitas vezes. E aí, o que você colocou? Ótimo! Passa pra mim, por gentileza, para a página 152. Na página 152, nós tínhamos então o textinho que dizia assim, ó, vestida de preto. A questão diz pra gente, contos não têm compromisso com a verdade, lembra o mundo do conotativo? Apesar de ter lido apenas os parágrafos iniciais da narrativa, você acredita que é possível criar um conto a partir de fragmentos, ou seja, de recortes de uma memória? É possível produzir um conto inteiro só por intermédio disso? O que você acha? Sim, não? O narrador afirma que seu primeiro amor foi Maria. Como ele se sentia quando estava perto dela? Ele fala um pouquinho dessa melancolia entre os dois, né? De sentimentos mais sobrecarregados e tudo mais. Considerando a forma como o tempo é tratado nesse excerto, ou seja, nesse trechinho, podemos afirmar que os fatos não obedecem rigorosamente a uma sequência cronológica. O que é seguir uma sequência cronológica? É ter o início, o meio e o final, lembra? Explica essa afirmação. Você poderia ter colocado aí que ele faz uma análise literalmente do presente para o passado. Então é o atual voltando, ele está recontando, ele está relembrando os momentos vividos, né? Que nome é dado a esse recurso? É o flashback, são imagens, né, que vêm à nossa memória, à nossa mente de coisas do passado, ok? Finalizando então, qualquer dúvida para o vídeo e vai voltando com calma, perfeito? Abre aí, por favor, página 170, capítulo 8. Eu coloquei para você imagens semelhantes no início do nosso vídeo, ok? Falando então um pouquinho dessa relação dos avós, de pessoas tão importantes, né? Página 170. É preciso olhar para trás. Há do tipo que mima a gente o tempo todo, há daqueles que nos enchem de guloseimas, há também os moderninhos. Porém, o que todos os avós têm em comum é o abraço apertado e o sorriso aberto ao nos encontrar. Netos são como esperanças. Você os ganha sem merecer, sem ter feito nada para isso. De repente, lhe caem do céu. É como dizem os ingleses, um ato de Deus. E aí você finaliza a leitura, responde para mim essas 3 questõezinhas, pode ser tanto no livro como no caderno, tá bom? Fique à vontade. Abre, por favor, na página 172 e diz assim, amanhã eu volto. É um texto que não é tão pequenininho, tá bom? Mas é uma leitura muito rápida, muito dinâmica, que você vai terminar de ler rapidão. Vamos lá. 90 anos. Estou ficando cega. O ponteiro grande no 3. Quando chegar ao 9, irei embora. Conheci que era você pela voz, assim mesmo. Só quando você entrou na sala, antes disso, eu não tinha escutado nada. Estou ficando surda também, completamente surda. Ontem, o carro do alto-falante passou lá fora convidando para o enterro do Estevão e eu não escutei. Estava lá no alpendre, sentado e não escutei. Depois é que me contaram. Os velhos estão morrendo todos. Há pouco tempo foi o Demerval, depois a Raimunda e agora o Estevão. Éramos amigos há tanto tempo e não fui nem ao enterro dele. Os olhos úmidos. A senhora não teve culpa, vovó. Ela não escutou.
Enxugou os olhos com um lencinho encardido, tirado de dentro do vestido. Com o mesmo lenço, assou o nariz. Recoloca os óculos de trás das lentes, embaçadas de dedos, 2 manchas esverdeadas. O que foram um dia os mais belos olhos da cidade. As mãos enrugadas e cheias de pintas alisam o rosto, alisam o forro da mesa. Unhas cortadas de maneira desigual, sujas de preto nas extremidades. 90 anos, a brancura do cabelo já não tem mais idade. Você vai finalizar a leitura do seu texto. Faça um momento bem reflexivo sobre o que a gente comentou no iniciozinho desse vídeo, por favor, vai ser bacana pra gente, viu? Abre então, depois de finalizada a leitura, na página 175. A questão disse assim: logo no início do conto, o narrador adianta: o ponteiro grande no 3. Quando chegar ao 9, irei embora. Que fatos essa afirmação pode nos antecipar em relação à visita desse neto à avó? Descreva o estado físico e o emocional da avó de acordo com o texto. Então, você vai fazer uma análise do próprio físico com o emocional dela perante a situação, ok? 3. Que sinais presentes nos primeiros parágrafos reforçam a ideia de abandono e falta de cuidados com a senhora? Porque isso é demonstrado, mas literalmente, quais são esses sinais? Procura aí pra gente. Ao saber que a avó tentava ir até a rua sozinha em busca de companhia, o neto a repreendeu, com medo que ela se machucasse. Para evitar isso, como ele poderia ajudar a própria avó? Como é que ele poderia ter ajudado a ela? Coloca aí pra gente. Olha 176. Retome o trecho do diálogo entre o neto e a avó. Como é? E a moça? Continua firme? Continua. Hein? Continua? Ela é bonita? Ouvi dizer que ela tem olhos muito bonitos. É. De que cor eles são? Verdes. O neto respondia às perguntas da avó de uma forma muito breve, com poucas palavras. O que isso representa, literalmente, da postura dele para com ela? A situação de abandono não se limitava à figura da avó. A casa também carecia de cuidados e revelava marcas do tempo. Que elementos do texto comprovam essa afirmação? De que literalmente não era só ela que precisava de cuidados, mas de onde ela estava morando, né? Na parede da casa havia um calendário, uma folhinha de bloco atrasado mais de um mês. Levante hipóteses, por que a avó manteria um calendário desatualizado? Por que você acha que ela conseguiu, né? Porque ela quis ou não, ela nem se tocou? O que você acha? Coloca aí pra gente. Em dado momento, o leitor é informado de que havia outra pessoa morando na casa, Maria, a empregada, que não estava cumprindo sua função. Que fatos demonstram que a funcionária estava se portando de forma inadequada perante a situação da avó? Coloca aí pra gente. Sabendo das falhas da empregada, por que a família não interveio? Por que a família, literalmente, na sua opinião, claro, né? Por que ela não mandou embora, contratou outra pessoa? O que você acha? Olha 9. Antes de partir, o neto prometeu voltar. A avó não acreditou. Você acha que ele cumprirá a promessa? Gente, você acha que ele vai cumprir a promessa de voltar lá, de visitar a avó, né? De literalmente saber como ela está? Ou manter, né, presente na vida dela? Ela tem 90 anos, e aí, o que você acha? Pessoal, eu te aguardo na próxima aula, viu? Um beijo enorme para todo mundo. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui no comentário que eu já respondo.